Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por este dia na Tua presença. Ajude-me, Senhor, a todos os dias eu confirmar e aumentar a minha fé, que o Senhor possa me dar e nos dar a graça de termos a nossa fé transformada em atos de coragem, atos de ousadia. Obrigada, meu Deus, por mais este dia contigo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Ainda não estou conseguindo gravar de manhã, mas Deus é maravilhoso e nos conserva perseverantes. É um treino, é um exercício. A gente faz e depois a gente vai melhorando, porque o Espírito Santo nos abençoa. Nos traz seus dons, nos traz entendimento daquilo que é possível e nos faz desejar estar mais na presença do Senhor através da leitura orante. E as leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Atos 4, do 32 ao 37, o Salmo é o 92, entre parênteses 93, e o Evangelho é o de João 3, do 7 ao 15. E hoje o Espírito Santo toca no nosso coração, após aqui um tempo de estudo. Viva a harmonia em Cristo. Olha como isso é bonito, é profundo e é desafiador. Viver a harmonia em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não é porque o Espírito Santo nos toca e nos traz o entendimento que já estamos com as nossas mudanças em dia, né? Aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Hoje o Espírito Santo nos revela em palavras e com o tempo ele vai nos transformando em nossas ações. A boca está transbordando que o coração está cheio, mas às vezes ainda não chegou até nós aquele momento em que, diante de um desafio, eu consigo responder como o Espírito Santo já nos ensinou. Então, Deus nos convida a irmos além de palavras, para que a gente possa avançar na fé e trazer para atos, para ações. E a primeira leitura, então, São Lucas vai nos falar, vai nos relatar um momento tão bonito da igreja. Ali a igreja já se reunia e São Lucas vai nos contar de um momento de profunda unidade da igreja. A multidão era um só corpo e uma só alma. Todos aqueles que criam em Jesus estavam neste mesmo ponto? Talvez não, mas por que está escrito lá em São Lucas? Porque é o ideal que precisamos alcançar na condição de igreja, sermos um só corpo e uma só alma. E como é lindo, porque essa é uma realidade que aqui nos estudos a gente vê que também diz da Trindade. A Trindade é uma só pessoa. A Trindade, ela é a expressão máxima da unidade de três pessoas que se fazem uma. Se não é isso que Deus deseja para nós, o que é, né? Então, esse ideal de amor que a Trindade nos traz, né? É um ideal de unidade da igreja. E para que a gente cante no mesmo tom o nosso amor por Deus. E aí ele vai nos dizer que tudo deles era comum, que tudo era de todos, né? Que não havia o eu. Olha que reflexão interessante, né? A unidade me tira do meu egoísmo, me tira do meu isolamento, me tira da vulnerabilidade do inimigo. Por que Deus quer unidade? Porque a unidade é força. Se você pega uma corda, uma linha e corta,
E força, ela corta. Se você passa ali 2, 3 voltas, você pode até cortar, mas já vai ser mais difícil. Mas se você pega todo o carretel e você tenta quebrar, a força de muitos junto é inquebrável. É muito maior. Ou seja, o inimigo, o estrago que ele faz com alguém que está sozinho, essa única linha, é um estrago que pode ser devastador. Mas se aquele que hoje está só, meu irmão, minha irmã, se hoje você, por alguma razão, na fé, na sua vida, está caminhando só, reavalia, repensa, porque sozinhos somos frágeis, juntos somos fortes. A Trindade nos ensina isso, o poder de andarmos em unidade. Nossa, isso é muito forte, isso é muito bonito. E para isso temos que ter coragem, porque para andar em unidade temos que andar ao lado daquele que é muito diferente de mim. Mas o Espírito Santo nos dá sabedoria para que a gente aprenda a lidar com todas as diferenças. E aquele que eu julgar que é menor que eu, que Deus me revele a sabedoria que está contida nele, né? Porque faz parte da unidade. Sermos diferentes, mas termos um só caminho. A unidade é andarmos num só caminho, não é um para cada lado. Não é um casal que vai um para um lado, outro para o outro, uma família que vai um para um canto, outro vai para o outro, não. Uma igreja que defende uma coisa e defende outra, não. É unidade, é um só corpo, é uma só alma, é um cordão de muitas dobras que não se rompe, porque o inferno não vai prevalecer sobre esse cordão de muitas dobras. Então aqui fala que tudo era de todos, que eles não passavam necessidades. Por quê? Porque a irmandade, Jesus chamava todos de irmãos, lembra? Então aqui eles viviam a irmandade, verdadeiramente irmãos. E o que era de um, era de todos. E tudo era entregue para que os apóstolos fizessem ali conforme a necessidade de cada um fosse entregue, né? E o que hoje então vivemos como igreja, não estou dizendo de uma igreja que está lá pronta, eu esperando só usufruir dela, não. Eu estou falando de uma igreja em que somos parte da unidade. Hoje, nós fazemos parte da unidade ou nós fazemos parte daquele que quer quebrar a unidade da igreja? Isso é muito grave, isso é muito sério. E peço a Deus que nós sejamos parte integrante daqueles que querem a união e não a discórdia. Aquele que quer trazer a serenidade e a paz do amor e não o fogo da discórdia, a briga, da fofoca, né? Então, é muito bonito essa passagem de Atos, porque isso é ser um só coração, uma só alma, carne e espírito. Olha que lindo. Então, Deus nos convida a sermos igreja em unidade, em doação, em caridade, que é um grande desafio para nós. E aí nós, então, vamos entender melhor esse outro que está do nosso lado, que tem suas necessidades e que não é nem maior e nem menor do que eu. Porque em irmandade somos todos iguais e temos necessidades diferentes e fazemos parte de um só corpo. E aí, vivemos a paz da unidade ou a desunião da discórdia? Clamemos a Deus que nós sejamos a união, a paz. Que palavra bonita! Não queremos ser divisão, Senhor. A força de uma unidade nos traz a constância, o amparo, aquele lugar seguro que é o colo de Deus para poder correr para Ele nas nossas necessidades.
O Salmo vai nos falar da realeza de Deus. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade. Hoje na missa, o Salmo cantado estava tão lindo. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade. O nosso Deus, esse Deus que é o Rei de todos, é o Rei que sobreexiste, é aquele que permanece e diante daqueles que já ficaram, quantos imperadores, quantos reis, quantos príncipes caíram, e nosso Deus continua sendo nosso único Deus, firme, porque ele foi firmado, ele foi plantado, ele foi cravado numa rocha, a rocha que é Cristo. Que lindo! E ainda o Salmo vai nos dizer: vosso trono é firme. E isso mesmo, né? Quantos poderosos passam, porque são reinados da terra. O reinado do céu é um só. O Rei do céu é um só. E só nosso Deus maravilhoso permanece. O Evangelho vai nos falar, continuar ainda na conversa de Jesus com Nicodemos, que ontem a gente já falava. Então ele ainda vai dizer a Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Ontem Jesus estava falando nascer de novo da água e do Espírito. É necessário nascer de novo, meu irmão, minha irmã. É necessário que o velho eu individualista morra para que um eu que precisa viver em unidade nasça. Que nasça na fé, que nasça no Espírito. E Nicodemos não entende muito o que isso quer dizer, né? E Jesus vai falar, mas nós falamos, vivemos, damos testemunho e você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu tudo que você viu, né? Nicodemos não entende. E quantas vezes passamos por umas situações, dificuldades e não entendemos que é Deus agindo. É Deus agindo. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, creia que tudo que nós vivemos e vemos é Deus agindo na nossa vida. E aí é muito interessante porque Jesus fala assim: se eu falo das coisas terrenas e você não crê, como você vai crer nas coisas celestiais, no que falo do céu? E olha só, que eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Como que eu quero viver com Jesus no céu se eu não vivo com Ele aqui na terra? É o que Jesus está falando para Nicodemos. Você quer viver comigo no céu? Tem que viver comigo na terra, tem que nascer de novo. Tem que sucumbir a essa carne para elevar o seu espírito e nascer de novo pela água que purifica, pelo fogo que santifica. Nossa, meu Deus, quanta coisa. Eu fico pensando assim, sim, Deus, né? Que você me traz essas maravilhas e é pela boca mesmo de Deus que a gente faz a reflexão e cada um pode passar pela experiência da ação do Espírito Santo numa leitura orante. É uma experiência. Se não dá para ler tudo, meu irmão, minha irmã, leia a primeira leitura, leia ou só o Evangelho do dia, mas não deixa passar a oportunidade de viver com Deus aqui na terra, porque essa é a passagem para viver com Ele no céu. Se eu quero viver com Deus no céu, eu preciso comprar essa passagem aqui. E como que eu compro essa passagem? Entregando minha vida a Ele. E pode não estar do jeito que Ele quer ainda de mim, mas eu peço a Deus que não nos deixe sair do caminho. Porque o amor de Deus nos criou e sem o amor dele nós não podemos viver. E por isso que o Espírito Santo tocou logo no início no meu coração. Viva a harmonia em Cristo.
Glória a Deus, que isso é maravilhoso demais. E aqui, então, olha que bonito ainda, né? Que o Evangelho vai dizer. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente que depois de um povo reclamador, que era picado por muitas serpentes, Deus manda que Moisés faça uma serpente ardente de ferro e que quando ele levantasse, aquele que fosse picado pelas serpentes e olhasse para essa serpente, ele seria curado. Então Moisés faz como Deus mandou. É uma imagem que Deus mandou construir, né? Então vamos refletir sobre se podemos ter imagens, pois se o próprio Deus manda, como não podemos? Não podemos idolatrar. Mas Deus disse, olha para essa imagem e você será curado. Uau! Vamos lembrar disso? E assim, então, Jesus completa, né? Assim também o Filho do Homem deverá ser levantado. Jesus sendo levantado na cruz foi ocasião de muita conversão, de salvação para muitos, muitos de nós estávamos ali como aquele bom ladrão, ganhando a nossa salvação naquele último piscar de olhos da nossa vida. Naquela foto do meu último instante, ali estava a salvação daquele ladrão. E ali, assim como Moisés quando levantou a serpente, que Deus mandou, o Filho do Homem também deveria ser levantado para a salvação de muitos, para que muitos crescem na vida eterna. E Deus então enviou o seu Filho para que sejamos salvos. Vivamos em harmonia em Cristo, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, que palavra mais maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.